Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto transformações da matéria. Vamos falar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton. Em 1803, o químico inglês John Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a antiga ideia do átomo como partícula indivisível, imaginada pelos filósofos gregos da antiguidade. Dalton foi muito habilidoso na elaboração de modelos mentais e na construção de representações físicas desses modelos. Ele utilizou pequenos círculos para representar os átomos dos diferentes elementos químicos, como mostra a imagem. Aqui, o desenho mostra os modelos atômicos em tamanhos fictícios e em cores também fictícias, para que você tenha uma melhor dimensão de como seria cada átomo. Vamos ver agora um pouco dos postulados de Dalton. Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados a seguir. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. As substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são individuais. As substâncias compostas são formadas de átomos compostos capazes de se decomporem durante a reação química em átomos simples. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Assim, átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma da massa de todos os átomos simples componentes. Em outras palavras, podemos resumir os postulados de Dalton da seguinte maneira: todas as substâncias são constituídas por átomos. As substâncias simples são formadas de átomos de um mesmo elemento químico. As substâncias compostas são formadas de átomos de elementos químicos diferentes. E toda substância vai possuir massa molecular igual à soma das suas massas atômicas. É por isso que compostos diferentes podem ser formados pelos mesmos elementos químicos. A teoria de Dalton tornava possível, por meio de uma ideia única, explicar todas as leis ponderais, generalizações sem restrições, sobre as massas das substâncias que participam de uma reação química, ou seja, a lei da conservação da massa de Lavoisier e a lei das proporções constantes de Proust, que reagiam às transformações químicas. Por exemplo, experimentalmente, é possível verificar que uma massa igual a 3 gramas de carbono se combina com 4 gramas de gás oxigênio para formar 7 gramas de monóxido de carbono. De acordo com a teoria de Dalton, os átomos compostos de monóxido de carbono são constituídos de um átomo simples de carbono e um átomo simples de oxigênio. Uma massa de 3 gramas de carbono se combina com 8 gramas de oxigênio para formar 11 gramas de um gás tóxico chamado de dióxido de carbono. De acordo com a teoria de Dalton, cada átomo composto de dióxido de carbono é formado de um átomo simples de carbono e 2 átomos simples de oxigênio. A partir dessa argumentação, os cientistas da época passaram a aceitar inteiramente a teoria atômica. O conceito de massa relativa. Como os átomos seriam extremamente pequenos e não podiam ser vistos ou contados, não seria possível medir a massa de cada átomo individualmente. Mas partindo de informações experimentais e de algumas suposições, Dalton sugeriu que seria possível estabelecer uma relação entre as massas dos diversos tipos de átomos.
Dalton então utilizou a regra da máxima simplicidade para determinar as massas atômicas relativas dos elementos. Partindo do princípio de que a água é composta de hidrogênio e oxigênio na proporção em massa de 1:8, ele considerou o átomo composto de água formado por um átomo simples de hidrogênio e por um átomo simples de oxigênio. Portanto, as massas relativas desses elementos seriam, respectivamente, 1 e 8. Apesar de as conclusões de Dalton em relação à composição da água serem incorretas, conforme ficou provado experimentalmente mais tarde, a ideia de trabalhar com a relação de massa para ter parâmetros de grandeza dos diferentes tipos de elemento químico foi extremamente importante para o desenvolvimento da química. O conceito de relação de massas ou massa relativa é amplamente utilizado até hoje. Aqui eu teria a representação, do que eles chamam de átomo composto de água, que na verdade seria uma molécula, que a gente vai ver o conceito mais lá na frente, o átomo simples de hidrogênio e o átomo simples de oxigênio. Observe sempre que a soma das duas massas dos dois átomos individuais é sempre igual à massa do composto que é formado. A lei volumétrica de Gay-Lussac. O cientista francês Gay-Lussac, por volta de 1808, fez voos de balão para estudar a atmosfera superior, o que levou a realizar pesquisas sobre as propriedades das combinações dos gases. Como parte dessas pesquisas, Gay-Lussac fez passar uma corrente elétrica pela água, processo chamado de eletrólise, um experimento que estava sendo repetido por vários cientistas desde a descoberta da pilha voltaica, uma fonte constante de energia elétrica. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a lei das proporções volumétricas constantes. Os experimentos de Gay-Lussac com a decomposição e a síntese da água foram feitos sob condições constantes de temperatura e pressão. Lei das proporções volumétricas constantes. Os experimentos de Gay-Lussac com a decomposição e síntese da água foram feitos sob condições constantes de temperatura e pressão. Na reação de síntese do vapor de água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio, Gay-Lussac observou a seguinte proporção invariável: cada 2 volumes de hidrogênio reage com 1 volume de gás oxigênio para formar 2 volumes de água. Os quadros a seguir fornecem alguns valores experimentais de volume para a reação da síntese de água. Eu tenho 10 volumes de hidrogênio, 5 volumes de oxigênio, então eu vou ter 10 volumes de água e não haverá excesso. Observe que, segundo a regra de Gay-Lussac, eu tenho a proporção de 2 volumes de hidrogênio para 1 de oxigênio. No caso aqui, se eu tiver 10 litros de hidrogênio e 8 de oxigênio, eu teria 10 litros de água. E aí eu teria um excesso de 3 litros de oxigênio. Porque se eu tenho 10 litros e a proporção é de 2 para 1, aqui eu teria 5. Então, como aqui está 8, eu tenho 3 de excesso. 10 litros de hidrogênio, 4 de oxigênio, 8 litros de água e aqui eu tenho os 2 litros de excesso de hidrogênio. Lembra que a proporção será sempre 2 para 1, formando 2 volumes. Esses resultados levaram Gay-Lussac a afirmar que a água era composta de 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Apesar de Gay-Lussac acreditar que seus experimentos comprovavam a teoria atômica de Dalton, muitos cientistas criticaram seu trabalho, pois se ele estivesse certo, as massas relativas do hidrogênio e do oxigênio deviam ser respectivamente 2 e 16 e não 1 e 8, como previsto por Dalton.
Porém, outros experimentos mostravam resultados semelhantes. Um volume de nitrogênio mais um volume de oxigênio formavam 2 volumes de monóxido de nitrogênio. Um volume de nitrogênio, 3 de hidrogênio formavam 2 volumes de amônio. Como essa relação de volumes constante pode ser verificada em qualquer reação entre substâncias gasosas sob pressão e temperatura constante, ficou conhecida como Lei das Proporções Volumétricas Constantes, enunciada da seguinte maneira: o volume das substâncias gasosas que reagem e que são produzidas nas mesmas condições de temperatura e pressão guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Contradições entre a hipótese e os experimentos de Gay-Lussac. As pesquisas de Gay-Lussac chamaram a atenção dos cientistas pela simplicidade da relação entre o volume dos gases participantes de uma reação, pois mostravam evidências da manifestação de alguma propriedade importante dos gases. Gay-Lussac acreditava que suas observações confirmavam a teoria atômica de Dalton e, com base nessa teoria, elaborou uma hipótese: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de átomos. Ocorre que a hipótese de Gay-Lussac era contraditória com o resultado dos seus próprios experimentos. Pela hipótese de Gay-Lussac, um átomo simples de nitrogênio, um átomo simples de oxigênio, formaria um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Mas os experimentos de Gay-Lussac mostraram que um volume de nitrogênio mais um volume de oxigênio seriam iguais a 2 volumes de monóxido de nitrogênio. O mesmo ocorreria na reação da síntese da água. Pela hipótese de Gay-Lussac, um átomo simples de hidrogênio mais um átomo simples de oxigênio formaria um átomo composto de água. Mas o experimento de Gay-Lussac mostrava que 2 volumes de hidrogênio mais um de oxigênio formavam 2 volumes de água. A hipótese de Gay-Lussac tornou-se incompatível com suas observações experimentais. Outras contradições como essa foram verificadas na prática em diversas reações. A resposta para esse impasse e a explicação para a lei volumétrica de Gay-Lussac foram encontradas pelo físico italiano Avogadro, que sugeriu que todas as contradições teóricas e práticas entre a hipótese de Gay-Lussac e a teoria atômica de Dalton podiam ser eliminadas se fosse introduzido o conceito de molécula, que é o que a gente vai estudar mais na frente.